multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces... Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Toma as nossas vidas, toma cada coração aqui, Senhor. Nos revele aquilo que já nasceu no teu coração para esse dia de hoje. Ser conosco, esvaziando de nós, tirando de nós tudo que atrapalha o teu fluir, tudo que atrapalha a tua presença. Nós queremos ser, como diz a canção, a tua noiva apaixonada. Em nome de Jesus. Senta um pouquinho, por favor. Os trabalhadores podem sentar também, por favor. O texto diz que grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: como pode? Uma voz de um homem com o poder de encher num aglomerado de pessoas que o texto chama de grandes multidões. Cada coração no individual. Como pode, em meio a essa multidão de pessoas, ele ter o cuidado de falar só com você essa manhã? Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe o que você tem enfrentado. Como anda o seu coração. No meio de uma multidão, ele fala:
no meio de um aglomerado de pessoas, a palavra dele tem tanto poder. De entrar e de falar. Ele espera que essa multidão esteja toda reunida. Por quê, pastor? Porque não pode faltar ninguém para o que ele tem para falar. Então vem chegando pessoas e outras mais, e ele vai se preparando. De repente os discípulos que estão próximos estão se questionando que horas que ele vai falar, qual vai ser o momento, qual vai ser a deixa que ele vai se manifestar. Ele, Senhor absoluto de todas as coisas, se abstém, segura, porque ele sabe que ele só vai falar na hora certa. Deixa eu falar algumas coisas aqui para encher o teu coração, para você pegar no teu espírito. Deus te parou essa manhã, fez com que você sintonizasse nesse canal do YouTube, e que mesmo ciente que outras pessoas estão assistindo junto com você, e ciente que é um culto presencial, onde outros mais também se farão presente, ele decidiu falar. O que eu amo é que ele não vai gritar, o pastor Alexandre grita, não vai se exasperar, ele vai falar. E a fala dele é tão suave, é tão completa, porque eu aprendo que ele exorta a todos quanto ama. Ele corrige, e até a sua correção é para o bem. Ele vai se manifestar. É certo que você conhece aqui o texto que eu li. As palavras dele vão ser contraditórias a tudo aquilo que eu pensei, que eu idealizei. Ele não vai falar aquilo que eu quero ouvir, ele vai falar aquilo que ele precisa falar. Mas ainda aquilo que ele precisa falar, e ainda que me doa, vai encher o meu coração, porque ele tem uma palavra tão poderosa, Gilmar, tão aquecedora, tão. E às vezes nós achamos que precisamos de tanta eloquência, tantas palavras bonitas, ou tanto conhecimento, e ele simplesmente aguarda o tempo de falar. Então, deixa eu falar para você aquilo que nasceu no meu coração, aquilo que ele germinou, aquilo que ele semeou no meu coração. Diga a eles que essa manhã é a manhã que eu decidi falar com eles. A minha voz vai vir com um poder tão grande que eu vou falar. E terá o poder de aquecer corações no individual. E um poder tão grande de atravessar e de alcançar pessoas que vão estar nos assistindo. E um poder tão imenso que algumas pessoas vão estar ouvindo essa pregação, talvez anos depois, meses após, mas ainda assim terá o poder de aquecer vidas. Alguém me mandou um recado esses dias, dizendo assim: pastor, o senhor pregou uma palavra lá em não sei quando, mas essa palavra mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu me converti através dessa palavra, pastor. Tem um pastor em São Paulo, hoje pastor,
que anos atrás ouviu uma mensagem nossa, e aquele homem se converteu, e ultimamente ele tem mandado recado dizendo: pastor, eu quero muito que o senhor venha aqui conhecer, porque em São Paulo nós temos uma extensão hoje da nova unção, antiga unção ágape, hoje da nova unção, e Deus me fez pastor, e a congregação está indo de vento em polpa aqui, mas eu louvo a Deus por uma palavra que eu ouvi, sabe? A palavra do mestre tem poder de alcance, tem poder de transformação, tem poder de mudança, tem poder de mexer com o teu interior, tem poder de mexer com as tuas entranhas, tem poder de mexer com a tua estrutura. E o interessante é que quando a multidão se reunia, eles se questionavam entre si, dizendo assim: o que ele vai falar hoje, Andressa? O que o mestre vai falar hoje? Será que hoje ele vai falar algumas palavras que só que eu aprendo que o que ele vai falar, ou o que ele fala, sempre vai nos surpreender. E aí ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, só que a conclusão desse texto é o que mais mexe comigo. E ainda a sua própria vida. Deixa eu repetir: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, aí ele vai concluir dizendo assim: não pode ser meu discípulo. Meu desejo era ir por ali, mas eu esmurro a minha própria carne. Porque aborrecer a pai, mãe, irmãos, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, talvez não seja o mais difícil, mas o mais difícil é aborrecer a nós mesmos. Entender. Eu gostaria de ir por ali, mas ele não quer que eu vá por ali. Por mim, eu faria isso aqui. Mas ele não aprovaria isso. Por mim eu iria por esse caminho, mas esse caminho, a Bíblia diz que para o homem parece ser bom, mas para Deus é caminho de morte. Te trouxe essa manhã para dizer: não é o caminho que você escolhe percorrer, é o caminho que eu tenho para você. Eu é que sei
os pensamentos e desejos do vosso coração, diz Yahvé. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. De repente você veio aqui hoje só para ouvir isso. Não é por esse caminho que eu quero que você vá. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porquanto somente eu conheço. Quando ele diz assim, somente eu conheço, ele está dizendo assim, nem vocês conhecem. Se eu for em Isaías lá no 41, depois eu volto nesse texto. Se eu for em Isaías lá no 41, no verso de número 11, vai dizer: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que vos perseguem. E ele usa dois termos aqui, ele usa envergonhados e confundidos. E quando ele usa envergonhados e confundidos, ele está fazendo uma alusão. Ele coloca duas palavras, o Espírito dá duas palavras, envergonhados e confundidos. Quantas pessoas nesse tempo, nesses dias, eu tenho atendido confundidas, achando que o caminho certo é esse, achando que a decisão certa é essa, que a posição certa é essa. Por quê, pastor? Porque está dando certo, porque está fluindo. Mas nem tudo que está dando certo é porque ele está. Tem coisas que Deus honra, mas não aprova. Moisés vai lá e fere a rocha. Deus falou para que ele falasse a rocha. E ele fere por 2 vezes e sai água, irmãos. Bem, se ele agiu de forma contrária à vontade de Deus, se dessa vez era para falar a rocha, por que saiu água? Porque tem coisas que Deus honra, o povo estava com sede. Mas depois o Senhor chama Moisés no canto, para dizer: querido, você errou. Não é o fato de você ter ferido a rocha que você não vai ter acesso à terra prometida. Claro, o motivo de você ter ferido a rocha foi a conclusão do excesso do teu temperamento. Você se deixou levar pelas suas emoções, e você tocou na minha autoridade, Moisés. Por esse motivo você não vai entrar na terra prometida. Faz o seguinte, olha aí, contempla, mas lá você não entra. Estamos sendo condicionados pelas nossas emoções, e as nossas atitudes já não estão mais pautadas na palavra. E nós estamos vivendo um tempo em que pessoas têm sido envergonhadas e confundidas, quando na verdade quem era para ser envergonhado e confundido era o teu inimigo. Ele mudou e está confundindo mente de pessoas, está envergonhando por esse motivo. E por esse motivo estão reduzidas a nada. Por isso ele vai dizer: eu conheço. Ninguém mais. Somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Ninguém mais além de Yahvé conhece o que te é necessário fazer. E ele vai dizer: planos de fazê-los prosperar e não lhes causar prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Aí no versículo seguinte vai dizer assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei, me ajude, eu vos darei toda a atenção. Eclesiastes, lá no capítulo 3, você lê corrido, mas você não percebe que esse texto fala de 2 tempos.
Fala do nosso tempo e do tempo de Deus. Diz que tudo tem o seu tempo determinado, vírgula. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O tempo determinado e o tempo do propósito. Quando esses tempos se alinham, a vontade soberana do Pai acontece e perpetua. Porque não é uma vontade que se perde com o passar do tempo, mas que se perpetua para a eternidade. Quando a gente entende isso, as coisas começam a fluir, começam a acontecer. E ele vai dizer: não pode ser meu discípulo. E ele continua dizendo: e qualquer que não tomar a sua cruz, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz. O que ele está falando aqui? Está falando do processo de crucificação. E qualquer que não tomar, e qualquer que não sofrer o processo de crucificação, junto comigo. Ou seja, e não vier após mim. Ou seja, eu tenho um exemplo, ele é o meu exemplo. E no meu processo de crucificação, eu estou com Cristo, eu preciso morrer com Ele. As minhas vontades não podem predominar. Eu preciso acertar a minha. Meu Deus, Deus está virando, você precisa acertar a sua vida. Tem coisas que você sabe, você vem protelando, você vem empurrando, você vem jogando, você vem deixando para depois. Mas hoje o Espírito te pega nessa manhã e está dizendo: você precisa acertar a sua vida comigo. Você precisa acertar a sua vida diante dos homens. Você precisa interromper alguns processos da sua vida. Você precisa entender, e você sabe o que é certo e o que é errado. E você precisa interromper esses processos. Você começou uma vida conjugal. E nessa vida conjugal que você leva agora, o sexo que era para ser depois do casamento se tornou normal no seu relacionamento. O Espírito vira e diz assim: você precisa acertar a sua vida. Você precisa tomar a sua cruz. Você precisa me seguir. Esse é o padrão correto de uma vida cristã. É alguém que olha e diz assim: não, a partir de hoje eu vou acertar a minha vida. Alguém me procurou e disse assim: pastor, meu namorado terminou comigo. E eu falei: que houve? E ela disse, eu virei para ele e disse: a partir de hoje a minha vida é uma vida com Deus. E uma vida com Deus é dentro das prescrições do que a Bíblia diz. E sexo comigo só depois do casamento. Esse é o padrão. Essa é a forma correta. Vai ser fácil? Volta ao 26. Claro que não. Você vai precisar aborrecer você mesmo. Repita comigo: primeiro eu aborreço a mim mesmo, para depois tomar a minha cruz. E seguir ao meu Jesus. Deus está à procura de pessoas que venham aborrecer a si mesmo. Eu quero ir por ali, mas eu não vou, me dói, o meu desejo, minha carne, mas eu não vou, por quê? Porque o que prevalece na minha vida não é a minha vontade, sim a vontade do Eterno. A vontade do Eterno precisa prevalecer. Em nome de Jesus, recebe isso aí na tua vida, porque até na exortação, até na correção, Ele só vai fazer porque te ama. E você só está aqui porque Ele te trouxe. Não pense você que alguém foi e contou, e que alguém relatou da tua vida, pois o Espírito não precisa disso. Ele te conhece de trás para frente e de dentro para fora. Ele sabe quem você é, e Ele tem o poder de dizer: não é isso que eu quero para você. Aí ele vai virar e vai dizer assim: pois qual de vós, 28,
pretendendo construir uma torre. Meu Deus do céu. Deixa eu repetir, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Deixa lá. Por que você começou tudo errado? Agora a culpa é da igreja. Agora a culpa é do ministério. Agora a culpa é de alguém. Começou errado. E aí faz valer o ditado que começou errado, vai terminar errado. Sabe o que Deus está falando com você que está me assistindo? Esse tempo é o tempo de você voltar lá atrás e acertar algumas coisas que ficaram pendentes lá atrás. Na tua mente tu diz, mas não tem nada a ver. Mas tem alguém lá atrás que precisa de um pedido de perdão. Deus, Ele está te tocando com uma capacitação de humildade, de poder voltar e dizer assim, me perdoa, pois da forma que eu fiz não era a forma correta, pois o procedimento que eu tomei não era da forma que agradava o Senhor, até porque o Espírito vira e diz assim, não tem tido paz no teu coração. E até porque o Espírito diz, e nesse momento, sabe o que tem te assolado? São os atormentadores, trazendo enfermidades, doenças psicossomáticas, somatizadas no teu interior, na tua alma. E hoje o meu Deus me usa como canal para a tua vida, para dizer assim, quer extirpar tudo isso da tua vida, quer aniquilar, quer jogar fora, volta lá e pede perdão, acerta aquele parâmetro, saiu da forma errada. Tu foi embora do jeito que não deveria de ter ido. Tu feriu. Tu adoeceu. Tu deixou feridas. Volte. E não necessariamente é voltar para achar que você precisa estar no mesmo ambiente. Não, mas é voltar e acertar parâmetros. Porque como é que tu decidiu construir as coisas dessa maneira? Não entendes tu que você tem construído na areia, que não vai resistir o vento nem a tempestade, que a qualquer momento algumas coisas vão desmoronar e não suportarão, porque não foram construídas na rocha. Pois qual de vós, pretendendo construir. Ontem eu fui ministrar numa igreja Missões em Barros Filho, com 31 anos de idade, pastor Felipe. Gente, que igreja linda. Linda, 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 linda. Linda. A construção,
E um dos pastores que estava ministrando falou a respeito da tristeza de não ver aquele que construiu, não que ele morreu, mas está afastado da obra, por alguns motivos. E ele chegou a chorar, porque era um senhor que começou, um pastor que começou aquela obra há 31 anos atrás. E disse: como eu sinto falta do fulano. Não morreu não, tá, Matos? Está vivo. Aí o Espírito disse assim: se prepara, porque eu vou te usar para eles. Eu disse: ah, meu Deus. E quando o Senhor me deu a oportunidade de estar naquele altar, eu disse que não existe sucesso sem sucessão. Que o que tranquiliza o nosso coração é que, ainda que o pastor, que era o pastor da igreja, que pastoreou lá durante 29 anos, tivesse partido para a glória, que não foi o caso, a igreja permaneceu, irmãos. Hoje o filho com maestria tem comandado aquela igreja. Então não é motivo para choro, é motivo para alegria. Porque não foi uma porta que se fechou, foi uma porta que Deus manteve aberta, pregando o evangelho da verdade, pregando, sabe, a verdade que muda, que transforma, que tal. Então digo: enxuga as tuas lágrimas, pois hoje não é tempo de choro, é tempo de alegria aqui entre nós. É tempo de dizer: quisera nós partir com uma certeza, partir, mas os filhos deram sequência, os trabalhadores deram sequência, os filhos da fé deram sequência, e a gente poder partir com essa certeza no nosso coração. Amém? Amém, queridos? Então esse texto diz assim: qual de vós que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro? Jovens, senta um pouquinho, ouça os conselhos. Pega quem tem experiência em construção, pega quem já teve a sua casa desmoronada, pega quem já teve os seus alicerces destruídos. Pergunta para eles: por que foi desse jeito? Por que a casa caiu? E eles vão dizer: pois caiu porque eu não ouvi, caiu porque eu não me assentei primeiro, caiu porque, sabe, você não precisa destruir ou ver a coisa destruída para se assentar. O texto é muito claro. O texto diz assim: pois qual de vós que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro? Primeiro se assenta, depois você constrói. Primeiro você se assenta. Eu vou repetir isso porque isso é muito forte. Primeiro você se assenta e depois você constrói. Quando você se assentar e ouvir, você vai ter a base, os fundamentos, você vai ter toda a estrutura para poder. Esse é o maior problema da atualidade. Vocês não querem se assentar primeiro para depois construir. E esse tempo é tempo de se assentar para depois construir. Para calcular a despesa. Eu gosto disso aqui, para calcular porque depois fica caro, pastor. Pergunta assim: qual é o preço depois, pastor? Choro, tristeza, melancolia, depressão, e vai por aí. Suicídios. E o suicídio é pior, porque o suicídio você não causa dano só para você e deixa uma hereditariedade para os seus. O suicídio você causa dano para você, deixa uma hereditariedade para os seus e causa um rombo na tua família. Vai ferir todos os natais onde a família se reunia. Porque todos os natais subsequentes eles vão lembrar de você, da tua ausência. Por quê? Porque você não se assentou primeiro.
E o interessante é que algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu não tenho ninguém. Deus sempre coloca um profeta. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu falar, Deus sempre coloca um profeta na nossa vida. Deus sempre coloca alguém que eu posso me assentar, que eu posso dizer, abrir meu coração, que eu posso dizer assim: olha, está acontecendo, por onde eu vou, para onde eu vou, por onde eu vou, para onde eu vou e por onde eu vou. E aí vai ter alguém de Deus para te dar a orientação certa, para dizer assim: vamos calcular aqui, vamos passar para o papel, vamos fazer uns cálculos aqui, vamos ver aqui algumas coisas, vamos analisar algumas despesas aqui, vamos fazer uma matemática. Matemática, ela é uma lógica exata. Se 1 mais 1 nunca serão 3, 1 mais 1 são 2. Deus está virando para você, está dizendo: existe algumas coisas lógicas em tudo isso. E é interessante, eu atendi uma pessoa essa semana e eu dizia para ela isso, né? Que na minha profissão, que foi minha profissão durante muitos anos, eu comecei, algumas pessoas me achavam bons no que eu fazia, né? Mas por quê, irmãos? Eu aprendi que determinados carros apresentavam determinados defeitos. Então como é que era? Chegava um carro da marca tal, o cara dizia: está fazendo um barulho assim. Eu dizia para o profissional que trabalhava comigo: vai lá e vai na peça tal. E aí ele chegava lá, levantava o carro, ia e descobria o defeito. Aí o dono do carro dizia: cara, isso é muito bom. Não, mas experiência de vida me fez melhor. Existem pessoas que vão apresentando problemas como máquinas. E quando a gente vai para o gabinete, que a gente vai atender pessoas, eu não preciso ter sido alguém formado, sabe? Mas eu consigo dar um atendimento, eu consigo bater o olho e dizer: o problema é esse aqui. Por quê? Porque eu já tive outros problemas parecidos. E o diabo, ele age de forma igual, irmãos. Ele vai atuando em pessoas de forma... Aí quando se apresenta, eu digo: é esse aqui. Qual é o antídoto? É esse. Qual é o remédio que tem que tomar? É esse. Qual é a solução? É essa. E aí o Senhor vai te dando a direção certa para que... Mas para isso você tem que se assentar, não tem jeito. Se assente primeiro para ouvir. Aquele que não se assenta para aprender não pode se levantar para ensinar. Você está entendendo? É domingo de manhã, é palavra para crente. Se tu veio domingo de manhã, a palavra é para crente. Não é para meia boca. É palavra para quem pode ouvir, para quem tem estrutura de ouvir e para quem vai entender o que Deus tem para a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Tem que se assentar primeiro. Eu atendi uma pessoa, depois de anos afastada daqui, e a pessoa disse: pastor, o Senhor me avisou, não case. Mas eu casei, pastor. E deu no que deu. E aí, para calcular a despesa, é que depois dói, pastor Du. Dói, é doído. E verificar se tem os meios para concluir. Aí a última palavra é conclusão. O que ele está tentando dizer aqui nesse texto é tão poderoso. Claro que eu posso me arremeter a Eclesiastes 7, 8. Claro, eu encaixo isso. Eu consigo pegar e encaixar? Sim, consigo. Filho, melhor é o final das coisas, é o fim delas, do que o princípio. Se tu concluir, se lá na frente você puder citar o que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. O cara é louco, ele chama o combate de bom. Só um louco chama o combate de bom. Mas um louco que conhece aquele que colocou ele no combate. Ele chama o combate de bom, porque todo combate é bom quando Deus está na direção do combate. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora uma coroa me aguarda e me será dada pelo justo juiz, não só a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. É isso.
conclua o que você começou. E ele vai falar sobre essa conclusão, para verificar se tu tem meios para concluir. Eu lembro aqui da inauguração do templo novo. Estávamos aqui ainda durante o dia. Primeiro que viramos uma madrugada toda, mas durante o dia, parece que todos que estavam comigo estavam dizendo assim: não vai dar, não vai dar, não vai dar. Já eram, 3 horas da tarde, e a gente estava colando o carpete no altar e botando um TNT aqui na época na frente, tudo bagunçado. Eu disse: vai dar, vai dar, vai dar. E eu lembro que um dos músicos virou e disse assim: pastor, não vai dar, pastor, como é que o senhor vai fazer? Um dos meus trabalhadores, o Tiago, da Patrícia, disse: pastor, não é melhor adiar? Eu achei que o senhor ia adiar. Eu falei: vai dar, porque aquele que garantiu incendiou o meu coração. Você está entendendo? Diga amém. E aí a gente correu, arrumou tal, cadeira e tal. E aí eu fui para casa, eu acho que 7 horas, com o culto que ia começar às 7. Fui para casa correndo. Cheguei aqui 8, nós, né, Du? O Du foi para casa também, pastor Du. E eu falei: meu Deus. E aí quando eu entrei ali, eu vi algumas pessoas olhando, dizendo assim: pô, e não é que deu? Por quê? Porque eu aprendo com Mateus 1:20. Já citei isso aqui diversas vezes. Aquilo que eu gero, eu cuido. Aquilo que é gerado pelo Espírito Santo, é Ele quem cuida. E ele fala sobre conclusão. Mas eu termino, eu queria citar esse texto todo, mas eu termino no 29, que diz assim: para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar, que eles zombem de vocês. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 1, o texto diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Posso ler de novo? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Aí o texto diz: corramos. Vira para alguém do teu lado e diz assim: corra para terminar o que Deus confiou nas tuas mãos. Com perseverança. Aí o texto vai: corramos de que forma? Com perseverança, continuamente, a carreira que nos está proposta. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Vamos classificar 3 pessoas nessa tão grande número. Eu tenho 3 classes de pessoas. Primeira classe, aquelas que não acreditam em você. Repita comigo: é triste isso, mas tem gente que não acredita na gente. Repita comigo: tem gente que não acredita em mim. Não. Segunda classe de pessoas são aquelas que
que não acreditam em você. Ué, pastor, não faz parte da primeira? Calma, tem uma vírgula. A outra tem um ponto, essa tem uma vírgula. Então vamos lá, primeira classe, aquelas que não acreditam na gente. Vamos lá, aquelas que não. Tecla aí pra gente. Aquelas que não acreditam na gente. Segunda classe de pessoas, aquelas que não acreditam na gente, vírgula, porém, estão olhando e dizendo: se ele conseguir, se o Deus dele fizer esse milagre, se o milagre acontecer na vida dele, eu creio que vai também acontecer na minha vida. Eles não acreditam em você, mas estão olhando para você e estão dizendo: se o milagre acontecer na tua vida, precisa não, Mateus, se o milagre acontecer na tua vida, se Deus fizer na tua vida, Ele tem poder de fazer na minha. Elas não acreditam, mas estão te observando, estão dizendo: se virar, se a chave virar, se o milagre acontecer, se esse filho voltar, se esse marido se converter, se esse milagre acontecer, se a cura se manifestar, eu creio que também se manifestará na minha vida, e eu vou desejar seguir o mesmo Deus que ele serve, que ela serve. Você entendeu? Diga amém. Terceira classe de pessoas, são aquelas que estão dizendo, vira para a pessoa do teu lado, tem alguém próximo, diga assim: eu acredito em você. Eu acredito, vira, diga. São aquelas que acreditam em você. Deus vai colocar pessoas que acreditam em você. Deus vai dizer para você que vai colocar pessoas que hão de acalmar o teu coração, dizendo: acalma o teu coração, pois aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir, vai acontecer, o milagre vai se manifestar, o que Deus falou vai tomar forma, o que Deus ficou de te entregar, Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, confia, fique firme, porque vai acontecer. E eu acredito, pessoas que vão virar e vão dizer: eu sei que tem uma unção sobre a tua vida, eu sei, eu sinto isso quando eu me aproximo de você, eu percebo que tem algo diferente em você, você é alguém diferente. Pessoas que vão te motivar a ir em frente. É o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Conseguiu as três? Primeira classe, me ajuda. Primeira classe de pessoas, aqueles não acreditam na gente. Segunda classe de pessoas são os que dizem, que também não acreditam, mas os que dizem eu faço parte da terceira classe. Quem faz parte da terceira classe de pessoas aqui, irmão? Vira para alguém e diz: eu acredito em você, vai. Diga: eu acredito em você, vai. Diga assim: a sua construção não vai ficar no alicerce. Diga, a sua construção não vai ficar no alicerce. Repita de novo, diga, é profético. A sua construção não vai ficar no alicerce. Em outras palavras, você está dizendo: ninguém vai zombar de você. Ninguém vai zombar de você. Ninguém vai zombar de você. Ninguém. Amém? Pastor, hoje eu estou me alinhando com o céu. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Mas é possível? Claro que é. Você vai aborrecer a você mesmo?
Ou você vai me perguntar: pastor, eu vou precisar aborrecer a mim mesmo? Vai. Mas vai dar tudo certo. É legal o início desse louvor, porque ele diz: lutamos com as armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Está falando de luta e está falando de adoração. Aí ele vai dizer assim: em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Ah, o vencedor não sou eu não, é Ele. E por Ele ser vencedor, aí Ele me faz mais que vencedor. Nós o adoramos. Nós o amamos. Oh, Vitorioso é. fique de pé. As tempestades, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O teu nome imutável é. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir. Eu creio. Enquanto adoramos. Eu creio nisso. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Eu te adorarei. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Muralhas vão estremecer. Eu creio. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Eita. Oh,
majestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável. Aleluia. Amém, amados? De repente você quer levantar uma das suas mãos para o alto e dizer: Deus, eu estou me alinhando com o Senhor, estou me alinhando com a tua vontade. É um Senhor que diz: eu já dei os sinais a você do que eu quero e como eu quero. Só me obedeça. No nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Senta um pouquinho.